Olá pessoal, essa é a aula referente ao caso clínico que tivemos apresentado na sessão clínica do dia 16/3, onde tivemos uma discussão bastante rica e que devido ao tempo a gente acabou não fazendo aula no mesmo momento e agora estamos gravando a aula. Então, tratou-se de um caso de um paciente com tumor renal com extensão do trombo tumoral para a veia cava e que já tinha um diagnóstico de trombo pulmonar, inclusive com algumas alterações é, de função do ventrículo direito, como um TAP reduzido, um S' reduzida, a gente vai falar um pouquinho dessas medidas, e inclusive com um desvio paradoxal de septo. Eu vou falar um pouquinho da cirurgia, né, da técnica cirúrgica, brevemente, porque eu vou abordar mais a questão da síndrome de insuficiência de ventrículo direito e hipertensão pulmonar. Então, relativo ao trombo pulmonar, a nefrectomia, né? 4 a 10% apresentam trombo em veia cava, veia renal, veia cava, né? E esse tipo de cirurgia, diferente da nefrectomia sem o trombo, ela predispõe a muito mais sangramento, ao risco de hemotransfusão massiva, a coagulopatia, a tromboembolismo pulmonar, tanto por trombos formados, quanto pedaços do tumor podem se soltar e deslocar para o pulmão, e, além disso, o deslocamento de líquido. Bom, essa revisão aqui sobre a anestesia no manejo da nefrectomia com pacientes com tumor renal envolvendo trombo de veia cava, que juntou pacientes de abril de 2011 até abril de 2017, avaliou que dos 1.094 tumores renais, 81 apresentavam trombo, ou seja, em torno de 7%. E olha só que a média de sangramento foi de quase 2.000 ml, certo? Então, realmente existe um risco alto de sangramento. E o que é que a gente precisa saber relativo ao tumor para fazer anestesia? Bom, essa é a classificação da Mayo Clinic e do ponto de vista para anestesia ela não traz tanta influência, porque não me diz qual vai ser a técnica cirúrgica. Já essa classificação sugerida por esse autor, que ele divide em 3 níveis, trombo, né? Caudal a veia hepática, retrohepático, suprahepático, infradiafragmático, supradiafragmático, mas ainda não dentro do átrio, e o terceiro dentro do átrio. Esse autor sugere, apesar de que com a pesquisa rápida com alguns cirurgiões urológicos, que ele sugere, esse autor, que somente pacientes com trombo no átrio deveriam submeter a cirurgia sob bypass veno-venoso ou cardiopulmonar, que pacientes com um trombo nível 1 ou 2 poderiam ser submetidos sem o bypass da seguinte forma, né, com o clamp da seguinte forma, um clamp suprahepático, como mostra essa figura. Né. Aqui é só uma questão de divisão, então você tem aqui o nível 1 abaixo da veia hepática, o nível 2 acima da veia hepática, aqui, né, podendo até ser supradiafragmático, mas extra-atrial, e dentro do átrio. Bom, onde é que vão ficar os cantos então? Né? Vão ficar na veia cava inferior abaixo das veias renais, no hilo renal contralateral, suprahepático e no ligamento hepatoadenal, onde passam a irrigação de vias biliares. Né? Então assim você vai tirar o rim. Após a retirada do trombo, esse campo suprahepático ele pode descer para infrahepático. E aí você vai ter o tempo também de isquemia hepática. Então essas considerações são importantes para a gente ter noção do que está acontecendo. Bom, sobre a técnica anestésica, é uma técnica anestésica como toda cirurgia de alto risco, monitorização padrão, monitorização de débito cardíaco, monitorização de profundidade anestésica, já que é uma cirurgia que tem risco de instabilidade, né, pressão arterial contínua. Alguns detalhes só para chamar a atenção. Avaliar a necessidade de filtros de veia cava pré-operatório para evitar que esses pedaços de trombo se soltem e venham a causar êmbolos pulmonares. A peridural é questionável. Hoje em dia a gente tem até outras técnicas de analgesia, como o bloqueio do eretor da espinha,
A peridural ela pode ser complicada no sentido que vai gerar instabilidade e se você passar o catéter, a retirada desse catéter do paciente com alguma possível coagulopatia pode ser difícil, né? O ecocardiograma transesofágico ele tem algumas vantagens, né? Ele vai avaliar complicações, avaliar hemodinâmica, avaliar onde o cirurgião vai botar o clipe e função das câmaras de direita em caso de insuficiência de VD. E o bypass venoso ou cardiopulmonar vai ter que ser avaliado também a depender da existência de trombo intratrial ou mesmo supra veia hepática. Bom, então esse aqui é um artigo que ele falou de 2 casos da importância do ecocardiografia transesofágica nesses casos. Né? Então você vai ter estabelecer um diagnóstico, tanto hemodinâmico quanto de onde aquele trombo está, modificar o plano cirúrgico assim de forma que você vai melhor discernir sobre onde você vai colocar o clipe, confirmar a remoção completa do trombo tumoral, guiar, como eu falei, a questão do clamp e monitorizar, né? Monitorizar tanto a questão hemodinâmica, a função cardíaca e embolismo de pedaços de tumor. Bom, só um detalhe que também chama atenção nesses pacientes que têm um risco de tromboembolismo mais aumentado, é que no paciente que tem tromboembolismo pulmonar acordado, a primeira resposta que o paciente tem é um ataque apneia. E apesar do espaço morto, esses pacientes muitas vezes fazem hipocapnia pela hiperventilação, já que o CO2 sai muito rápido, causada pela hipóxia. No caso da anestesia geral, você tem uma dissociação entre a PaCO2 e a EtCO2, ou seja, o paciente ele vai ter uma EtCO2 mais baixa, por quê? Porque ele vai ter mais espaço morto pela hipotensão, não só pela hipotensão, desculpa, tanto pela hipotensão quanto pelo próprio trombo, vai gerar mais espaço morto. E um aumento da PaCO2, uma dissociação desses dois dados. Além disso, a PVC vai me dar noção das pressões de câmara direita, então, apesar de ser uma monitorização que foi muito questionada e é muito questionada, nesse caso ela é fundamental. E o eco transesofágico, se possível, para avaliar a pressão de artéria pulmonar, a função de VD e a dilatação de VD, ou com sugestionamento de hipertensão pulmonar ou falência de VD. Então, quando a gente fala nesse tipo de paciente, aí mudando um pouquinho, saindo um pouquinho aqui da cirurgia propriamente dita e passando para o quadro que o paciente apresenta, existem 2 síndromes, né, que são muito associadas, que não dá para você estudar uma e não estar avaliando a outra, né? Exceto em algumas situações que eu vou citar mais para frente, né? Então, uma hipertensão pulmonar com insuficiência de VD, são clínicas muito associadas, exceto numa situação de uma causa primária do ventrículo direito, né, que você aí pode ter insuficiência de VD sem hipertensão pulmonar. A maioria das causas de hipertensão pulmonar vão levar de alguma maneira a insuficiência de VD, mesmo aquelas causadas por insuficiência de VE, a hipertensão pulmonar primária, a hipertensão pulmonar causada por embolia pulmonar. Então, tudo isso vai estar associado. Então, não há como a gente não avaliar as duas situações de uma maneira conjugada. Então, esse é um artigozinho de 2018 que fala da avaliação e manejo de insuficiência de VD e ele meio que resume, no contexto geral, o manejo dessa situação. Então, definição: incapacidade do VD de manter débito cardíaco com pré-carga normal, né? Ou seja, o paciente não está desidratado. Né? Evidência de estrutura ou função anormal. Então, causas de insuficiência do ventrículo direito: sobrecarga volêmica, sobrecarga pressórica. Vale ressaltar que o VD está muito mais adaptado a lidar com a sobrecarga volêmica do que a sobrecarga pressórica, certo? As pressões com as quais o VD está apto a lidar são pequenas, bem menores do que as pressões das câmaras esquerdas. Outras causas de insuficiência de VD: cardiomiopatia primária com acometimento de VD, isquemia, infarto de VD, valvopatias. Aqui são algumas causas agudas e crônicas de insuficiência de VD, né, permeando entre elas aguda hipóxia, né, por causa da vasoconstrição pulmonar, tromboembolismo pulmonar, SARA, ventilação com pressões positivas mais elevadas, né, que tudo causando sobrecarga de pressão. E sobrecarga de volume de diminuição de contratilidade, a gente tem volume excessivo, né, sepse, dispositivo de assistência ventricular esquerda,
né? E vamos para as causas crônicas. A gente tem as causas crônicas. É, doença, doença cardíaca esquerda, cardiomiopatia de ventrículo direito, doença pericárdica, hipertensão arterial pulmonar idiopática, com tromboembolismo crônico, certo? Tudo isso são causas de insuficiência de ventrículo direito crônica. Bom, relativo à fisiologia do VD. Como eu disse anteriormente, o VD ele é muito sensível a alterações de pós-carga, né? E a própria fração de ejeção de VD ela é inversamente proporcional à pressão de artéria pulmonar. Aqui a gente tem pressão de artéria média de artéria pulmonar e pressão média de aorta. A gente vê que um aumento da pressão de aorta reduz menos o volume sistólico do que é reduzido com o aumento da pressão de artéria pulmonar. Outro detalhe interessante é que vale mais ressaltar, principalmente em pacientes com insuficiência do ventrículo esquerdo, né, com doença de câmara esquerda, é que essa congestão causada pela insuficiência do ventrículo esquerdo leva a um engurgitamento do vaso pulmonar e aumenta ainda mais a resistência contra a qual o VD tem que trabalhar, pelo aumento da impedância retrógrada. Quando o VD ele bombeia o sangue no VE normal, existe uma capacitância vascular. E essa capacitância, quando o paciente tem um VE comprometido, ela diminui, de maneira que o VD vai bombear contra mais resistência ainda. Então, uma diminuição do VE vai levar a congestão dos vasos pulmonares e diminuição da complacência de artéria pulmonar, piorando ainda a função do VD. Além disso, alterações no retorno venoso. Assim, existia uma máxima que falava-se que qualquer disfunção de VD você deveria fazer volume, porque ele lida bem com o volume. Bem, se você dilata muito as suas câmaras direitas, você vai ter repercussões importantes. Passando pela risco de isquemia por dilatação do VD e compressão de vasos, desvio paradoxal do septo, de maneira que diminua a câmara esquerda pelo fato da cavidade pericárdica ser uma cavidade fechada e limitada, né? Isso tudo pode alterar. Então, ou seja, não é só fazer volume que vai resolver. Contratilidade do VD, né? Várias coisas podem alterar a contratilidade do VD, como o próprio infarto, sepse, etc. E lembrar que, como eu falei anteriormente, que a complacência pericárdica é limitada, certo? E ela vai limitar o septo e a parede ventricular livre de dilatar. E quando você tem um VD dilatado, você acaba podendo comprimir o VE. Bom, então essa aqui é a curva fisiológica do bombeamento do ventrículo direito. Então, assim, essa curva é lida sempre no sentido anti-horário. A aqui é a fisiológica. Então, você tem um enchimento ventricular, sístole. Veja que a sístole não tem um tempo isovolumétrico, até porque existe um grau de insuficiência fisiológica de tricúspide. Então, quando começa a sístole, já começa a diminuir o volume do ventrículo direito. E aí, abre-se totalmente a pulmonar, e há um esvaziamento do VD. Esse esvaziamento se dá, as pressões são tão baixas que esse esvaziamento se dá rapidamente e não existe bem descrito na fisiologia normal um relaxamento isovolumétrico, né? Que se dá quando fecha a válvula pulmonar e a ato ventricular ainda não abriu, certo? E aqui a gente tem o ciclo. Quando o VD está descompensado, tem uma sobrecarga pressórica, certo? O que acontece? Se for agudo e ele estiver descompensado, ele vai dilatar e o volume dele vai aumentar. E ele vai passar a fazer esse ciclo dessa forma. Né? Então você tem um volume diastólico final, né? Um volume sistólico final, um volume sistólico final já alto, certo? Então ele está dilatado. E aí o enchimento dele vai ser limitado, a variação de volume, e assim você vai ter um VD mais dilatado. Se for uma coisa crônica, ele consegue fazer hipertrofia
e a sua curva passa a ser parecida com a do ventrículo esquerdo. Vale ressaltar aqui um dado interessante, é que a irrigação do ventrículo direito normalmente se dá tanto na diástole quanto na sístole, o que não acontece no ventrículo esquerdo. E aí ele passa a ter uma fisiologia de irrigação coronariana semelhante ao do ventrículo esquerdo. E ele passa, que não está acostumado, e ele passa então a ter um risco maior de isquemia também. Então ele passa a ter um enchimento, uma contração isovolumétrica, na qual aqui fecha a válvula tricúspide até a abertura da válvula pulmonar, esvaziamento ventricular, né, e um relaxamento isovolumétrico a partir do fechamento da válvula pulmonar até que se abra a válvula tricúspide de maneira a voltar a encher o ventrículo. Então essas alterações são bem importantes. Então, o VD melhor adaptado a alterações de volume do que de pressão, mas o volume também pode fazer mal pelos motivos que eu já falei anteriormente, né? Você tem um aumento súbito de pós-carga por um êmbolo, por vasoconstrição pela hipóxia ou pela acidemia. A gente já vai aqui avaliando que tem algumas coisas que a gente tem que combater no perioperatório de maneira agressiva, né? Ou redução da contratilidade, por isquemia, miocardite ou choque pós-cardiomiotomia. Então, como é que funciona isso? Há uma diminuição do volume sistólico de VD, o VD passa a ficar dilatado, podendo gerar até uma insuficiência tricúspide por dilatação do anel tricuspídeo, gerando então uma compressão do septo contra o VE, de maneira a diminuir o enchimento do VE. A gente vai ver já uma figurinha, essa figurinha aqui. Ó. Então aqui você tem um VD aqui dilatado e vejam que a cavidade do ventrículo esquerdo está comprimida, limitando o débito cardíaco. Então, pela interdependência ventricular, afinal de contas, ao redor disso aqui tem um pericárdio que forma uma cavidade com volume fixo. Né? Então, você tem uma interação diastólica, né, por competição de distensão e enchimento da cavidade confinada ao pericárdio, e ainda tem uma interação sistólica, dizendo que 20 a 40% da pressão sistólica de VD resulta da contração de VL. O VL tem uma contração tanto longitudinal quanto que a gente chama em vórtex, ele torce, né, para poder ejetar. Então essa contração longitudinal e em vórtex, ela também acaba comprimindo o VD, ajudando o VD a fazer a injeção. Então, há um aumento da pressão de enchimento de VD, como eu falei, congestão coronariana, diminuição da pressão de perfusão e risco de isquemia, tanto pela congestão coronariana, pela dilatação, né, da saída do seio coronariano, quanto pela mudança da fisiologia da perfusão do ventrículo direito. Então, congestão venosa ainda pode afetar a função hepática e renal. Bom, quais são as manifestações clínicas? Aí é um dado interessante, né? Dilatação do VD, diminuição do enchimento do VE pela interdependência ventricular, diminuição do débito cardíaco de VD e suas consequências, aumento da pressão venosa sistêmica, sinais de hipoperfusão e hipotensão. Um detalhe importante é que, no caso, como a gente discutiu, o paciente teve uma síncope. E assim, num paciente com suspeita de insuficiência de VD, é muito importante e tem que ser valorizada. Tanto porque pode ser uma síncope por arritmia, né, aos quais os pacientes com insuficiência de VD estão predispostos, ou mesmo uma dificuldade, uma dificuldade de manutenção de débito cardíaco em situações de maior necessidade de aumento de débito cardíaco. Então, o paciente com síncope que tem insuficiência de VD ou tem risco de tromboembolismo pulmonar tem que ser bastante valorizado, né? Diaforese, cianose, extremidades frias, hipotensão, taquicardia, e aqui um sinal clínico bastante evidente é uma turgência de jugular. Na fisiopatologia da falência crônica de VD, a gente tem funciona um pouquinho diferente. A gente não tem um aumento súbito da pressão de átrio direito. A pressão de artéria pulmonar vai subindo aos poucos. Porém, a resistência vascular pulmonar vai subindo aos poucos, e com isso a pressão de artéria pulmonar. Até que chega um momento que o acoplamento ventrículo direito artéria pulmonar não é adequado e começa a ter diminuição do débito cardíaco. Certo? É assim que funciona a fisiopatologia da falência crônica de VD. Então o que acontece? Aumento da pós-carga de VD, né? Vamos começar por aqui. Dilatação do VD,
podendo levar à insuficiência tricúspide pela dilatação do anel, aumento da pressão venosa central e do átrio direito, congestão. Por outro lado, a dilatação do VD pode levar a aumento da pressão transmural, constrição do pericárdio, e aí tem dois problemas, né? Levando a desvio do septo para a esquerda, diminuindo o débito cardíaco da esquerda, então diminuindo o enchimento de ventrículo esquerdo, a pré-carga de ventrículo esquerdo, diminuindo o débito cardíaco, diminuindo a pressão. Por outro lado, diminuindo a distensibilidade e elastância do ventrículo esquerdo e aumentando a pressão diastólica final de VE, do ventrículo esquerdo, certo? Além disso, essa aumento da pós-carga diminui o volume sistólico do VD, diminui o débito cardíaco. E, por último, e não menos importante, a tensão na parede do VD vai aumentar a demanda de O2, que não só por isso, mas pela mudança do padrão de fisiologia de irrigação, pode aumentar o risco de isquemia, né, miocárdica. Né? Então, assim, veja-se que é bem complexa a fisiopatologia da insuficiência do ventrículo direito. Então, como eu falei anteriormente, já as manifestações da insuficiência ventricular direita crônica é diminuição da capacidade funcional pela diminuição da capacidade de aumentar o débito cardíaco, ou mesmo diminuir o débito cardíaco, lesão progressiva de órgão-alvo até por congestão, não só por má perfusão, leva também a um estado pró-inflamatório, segundo esse autor, instabilidade hemodinâmica, e segundo esse autor, as causas primárias de óbito nesses pacientes é infarto agudo do miocárdio e TEP maciço. Então, esses pacientes têm que passar por uma avaliação, a partir de uma anamnese e exame físico, valorizando alguns achados importantes, como a gente falou, né? Sinais de baixo débito, síncope, né? Aí, no caso do exame físico do jugular, desdobramento de B2, né? Tudo isso pode sinalizar um aumento da pressão pulmonar ou mesmo insuficiência de VD. Monitorização e cateterismo, né? Monitorização do débito cardíaco, né? E cateterismo de câmara direita se for necessário, né? Se for se julgar. No caso, o paciente já tinha um quadro de hipertensão pulmonar importante, por todas as características que eu falei no começo da aula. Não sei se isso ia mudar o manejo. Talvez, se fosse o caso de uma cirurgia que pudesse esperar mais tempo para a gente poder otimizar a medicação, fosse o caso. Eletro, né? Alterações relativas à sobrecarga direita, né? A gente vai ver um pouco sobre isso, ecocardiografia, marcadores hemodinâmicos e biomarcadores. Então aqui, da monitorização, o que a gente vai ter? A gente vai ter um aumento aqui um aumento do nadir entre a onda C e a V da PVC, né? Por quê? Porque aqui ó, a onda E é a contração atrial, onda C é a contração ventricular, um abalamento da tricúspide, e aqui é quando a diástole atrial, né, cai a pressão do átrio, ele vai ser cheio de novo, até que a válvula tricúspide seja aberta e caia de novo, certo? Então, como eu tenho uma pressão atrial muito alta, esse descenso vai diminuir, vai fusionar com a onda V. Um detalhe importante é que nos casos de insuficiência tricúspide, você já tem uma onda, chama um canhão aqui, da onda C junta com a V, porque aí você vai ter um refluxo tricúspide e não vai ter esse descenso, e a pressão atrial vai ser alta. Bom, eletro. Desvio para a direita, óbvio. Onda R maior do que S em V1, ou seja, há um V1 que era para ser mais negativo pela despolarização estar se distanciando do eletrodo, você tem uma onda R maior do que S, né? Onda R em V1 maior do que 0,5, onda P em V1 maior do que 1,5 e onda P na parede inferior, D2, D3, DF maior do que 1,2. Além disso, você tem um padrão de sobrecarga ventricular direita, que é C1, Q3, T3. Aqui a gente tem, então, uma onda S em D1, certo? Você tem aqui uma onda P apiculada em V1. Você tem uma inversão de onda T em V2, certo? E cadê mais? Onda T. Isso. Bom, ecocardiograma. A ecocardiografia no paciente com insuficiência de VD, ela é bem complexa. Veja aqui que a anatomia do VD é bem diferente da do VE. A do VE tem uma cavidade concêntrica e a ultrassom ela é relativamente fácil de ser avaliado. A gente consegue calcular
fração de ejeção, né? Já no VD, ele abraça o VE. E aí foram criados alguns métodos de avaliação de VD que são importantes que sejam entendidos. Porque não precisa você saber fazer o eco, mas você tem que saber buscar os dados do eco. Então, o eco tem uma geometria complexa, né? E foi criado maneiras indiretas de avaliar a função de VD. Uma primeira dela é o tamanho do VD sobre o VE. O VD nunca pode ser o mesmo tamanho do VE. O normal é ele ser 2/3 do VE no máximo. Então, se você tem um VD maior do que um VE, você já suspeita aí de uma dilatação de insuficiência ventricular direita. As outras medidas de função de ventrículo direito é o TAPSE, que é o movimento do anel lateral da tricúspide, certo? Se ele for menor que 17, ele está alterado. Essa linha que é a velocidade do plano da tricúspide lateral, se for menor do que 10, também é alterado. O FAC, né, que é a alteração de área fracional do ventrículo direito, menor do que 35, isso aqui talvez seja o que mais se assemelha à fração de ejeção do ventrículo direito. Tá bom? A avaliação da PSAP, né, a partir de fluxo a gente consegue ver diferença de pressão no eco. Então, eu tendo o fluxo de um refluxo tricuspídeo, eu consigo ver a diferença entre a pressão de átrio e do VD. E eu sabendo a pressão do VD, se não tiver nenhuma obstrução na via de saída ou na válvula pulmonar, eu sei que a sistólica do VD é igual à sistólica da artéria pulmonar. Então, a partir disso aqui eu consigo ter uma noção da pressão sistólica de artéria pulmonar. Bom, então, são dados que a gente tem que ir atrás no elétrico e se porventura uma suspeita de insuficiência de VD não forem apresentadas, a gente tem que cobrar de cardiologista esses dados. Bom, como eu falei anteriormente, a insuficiência de VD ela tem que ser avaliada junto à questão da avaliação da hipertensão pulmonar. E esses são os grupos em que se classificam a hipertensão pulmonar. Né? A hipertensão pulmonar, arterial pulmonar primária, né? A causada por doença cardíaca esquerda, causada por doença pulmonar ou hipóxia, causada por tromboembolismo crônico, e por último, mecanismo múltiplo. Porque esse aqui é um 10 anos a gente pode entender melhor. Então, a hipertensão pulmonar primária, quando você tem uma proliferação de algumas camadas vasculares fazendo com que haja uma maior resistência vascular pulmonar, doença esquerda gerando congestão retrógrada, tanto por insuficiência sistólica quanto por insuficiência diastólica. A gente não vai entrar muito nessa explicação. Hipóxia gerando compressão dos vasos e, por último, tromboembolismo pulmonar crônico. Tá bom, então. A definição de hipertensão pulmonar é quando a pressão de artéria pulmonar é maior do que 25 milímetros. E aí o diagnóstico padrão ouro é a cateterização pela cateterização de câmaras direitas. Tá bom? São raros os ensaios que avaliam o tratamento para esses procedimentos que são aleatorizados. E a mortalidade pós-operatória e a morbidade perioperatória elas são bem aumentadas nos pacientes com hipertensão pulmonar. Certo? Bom, e a definição? Pré-capilar, pós-capilar. Definição fisiológica, né? Então, todos, né, com a pressão de artéria pulmonar média maior do que 25 milímetros de mercúrio, sendo que na pré-capilar você tem uma câmara esquerda normal, ou seja, você tem uma pressão de oclusão de artéria pulmonar menor do que 15, que se assemelha à pressão de enchimento atrial esquerdo, né, e tem uma resistência vascular pulmonar aumentada, podendo ter o débito cardíaco normal aumentado ou diminuído. Já na pós-capilar, eu já tenho uma pressão de enchimento arterial aumentada, né, configurando uma falência aí de câmaras esquerdas. Bom, fisiopatologia, há uma disfunção endotelial, remodelamento vascular e predisposição à trombose. Então, o paciente com hipertensão pulmonar, muitas vezes ele está com anticoagulação, e isso também tem que ser avaliado na hora que a gente for fazer a anestesia nesse paciente. Bom, há a produção de mediadores, né, um desbalanço entre a prostaciclina, que é anticoagulante, e o tromboxano, que é procoagulante. Então, se você trabalha com essa via de tratamento, principalmente no grupo 1, aumento de endotelina, que é um vasoconstritor, diminuição de biodisponibilidade de óxido nítrico e aumento da fosfodiesterase, que inativa o GNP ciclo, que é um vasodilatador. Então, por isso que a gente usa inibidores da fosfodiesterase. E a repercussão é dilatação do VD e hipertrofia do VD. Então, o que acontece do ponto de vista de fisiopatologia, né?
na hipertensão arterial idiopática, na embolia crônica ou em outras doenças do tecido conectivo, leva a uma alteração da parede arterial, né? Fazendo essas alterações de mediadores, né? Levando a vasoconstrição, inflamação perivascular e proliferação de trombos, né? Com esses mediadores aqui, diminuição de óxido nitroso, diminuição de prostaciclina, aumento de endotelina e de tromboxano, levando ao aumento da pressão arterial pulmonar média, né? Isso leva a um aumento do estresse de parede, um remodelamento adaptativo e risco de isquemia do VD, né? Também leva a aumento da admissão do VD, piora da contratilidade e insuficiência do ventrículo direito. Isso tudo, pela interdependência ventricular, leva à diminuição do enchimento ventricular esquerdo, redução do débito cardíaco e consequente redução da perfusão coronariana, que é mais um fator que pode levar a risco de isquemia. No caso da doença pós-capilar primária, né, ou seja, insuficiência de ventrículo esquerdo, isso tudo começa por esse lado, pelo aumento da pressão de oclusão da artéria pulmonar, ou seja, da pressão de átrio esquerdo. Bom, então o diagnóstico, rastreamento, principalmente por eco transtorácico, e o padrão ouro é o cateterismo. Então vamos para o manejo. Como eu falei lá no comecinho da aula, retirando as causas de insuficiência de ventrículo direito primária, como por exemplo isquemia, né, a hipertensão pulmonar está intimamente associada à insuficiência do ventrículo direito. E o manejo da insuficiência do ventrículo direito, tanto aguda quanto a crônica, ela tem que trabalhar com a pré-carga. Antigamente se falava que na insuficiência de ventrículo direito o tratamento ideal era volume. Na realidade, quando você aumenta muito a pré-carga, o volume de retorno para o ventrículo direito, você pode fazer dilatação das câmaras direito e com todas as consequências que a gente já falou antes pela interdependência ventricular e dilatação do VD. Atuar na contratilidade e na pós-carga, principalmente aí atuando na vasoconstrição pulmonar, ou seja, tentando fazer uma vasodilatação do leito pulmonar, e se for consequência a uma insuficiência esquerda, atuando na função do ventrículo esquerdo também. Então, uma avaliação inicial, né, o paciente geralmente tem edema periférico, turgência jugular, que é um sinal bastante importante, né, pelo cateter central e a cateter arterial, se for indicado, né, que existe algumas controvérsias nesse aspecto, mas no paciente com insuficiência de ventrículo direito, o hipertensão pulmonar ele é muito importante. Você vai ter noções das pressões de enchimento de câmara direita e, no caso da artéria pulmonar, até pressão de enchimento de átrio esquerdo. Bom, diminuição da pressão de átrio esquerdo, né? Também no caso da insuficiência de origem esquerda por congestão retrógrada, né? Você vai ter uma congestão e ainda aumento da impedância vascular pela pós-carga pulsátil, ou seja, como eu disse anteriormente, a congestão pela insuficiência do ventrículo esquerdo leva a engurgitamento dos vasos pulmonares e, consequente, também aumento da impedância, ou seja, aumento da pós-carga do ventrículo direito. E a insuficiência do VD, como eu disse bem no começo do slide, quando eu estava falando, ela não é dependente apenas de volume, né? Isso é uma visão simplística de um problema extremamente complicado de se manejar. Então, o excesso de volume pode levar à dilatação do VD, regurgitação da válvula tricúspide por dilatação do anel tricúspide, aumento da pós-carga, aumento da tensão de parede com predisposição à isquemia, lembra daquele gráfico lá da irrigação do ventrículo direito, e diminuição do enchimento de VE por deslocamento do septo. Então, tratamento, né? Diuréticos, né? Pacientes com resistência a diurético, você pode até fazer uso de ultrafiltrado, certo? De hemodiálise. Bom, hipotensão. Se o paciente tiver hipotensão, você vai ter que tratar com vasopressor para poder fazer o diurético, para enxugar o paciente, de maneira que você melhore a relação de interdependência ventricular direita e esquerda, né? Ultrafiltração no caso de resistência diurética, para diminuir a congestão persistente refratária de diuréticos. Então, terapia vasoativa. O ideal, a terapia vasoativa tem o objetivo de diminuir a pós-carga, para melhorar o fluxo anterógrado e melhorar a perfusão, por melhorar o débito cardíaco, né? Corrigir primeiramente, isso é importantíssimo no contexto da anestesia, corrigir causas tratáveis, como hipóxia, acidose e descarga simpática, que pode ser causada pela dor, pela hipotermia,
certo? E hipercapnia que está associada à acidose. Vasodilatadores sistêmicos, né? Se o paciente tiver pressão que consiga manter, e vasodilatadores seletivos, principalmente aqui o óxido nítrico inalatório e os inibidores da fosfodiesterase. Né? Os inibidores da fosfodiesterase e o óxido nítrico, eles têm uma ação na redução da resistência vascular pulmonar, aumento da fração de ejeção do VD, diminuição da distensão do ventrículo direito e, inclusive, aumento da oferta de oxigênio sistêmica nos casos de hipertensão pulmonar, em todos os casos de falência de VD por hipertensão arterial pulmonar, TEP e infarto agudo do miocárdio. Os inotrópicos. Bom, o objetivo de usar inotrópicos é aumentar o volume sistólico e diminuir o volume diastólico final, diminuindo assim a dilatação das câmaras, né? A pressão diastólica, a redução da pressão diastólica final com os inotrópicos tem que ser avaliada de acordo com o balanço entre essa redução de pressão diastólica final e o risco de isquemia e arritmia com os usos de inotrópico, principalmente que é a dobutamina. Então, a dobutamina tem uma vantagem, tem uma menor meia-vida, isso permite melhor titulação, porém tem um menor efeito na pós-carga do ventrículo direito. Já o milrinone, que seria talvez o mais adequado em se utilizar, ele é um potente vasodilatador pulmonar, além de que não provoca taquicardia como a dobutamina, ou seja, tem um menor risco arritmiogênico. É indicado em pacientes com uso de beta-bloqueadores, já que a via de ação é outra. Né? Porém, quando usado bolos do milrinone, há um risco de hipotensão pelo efeito vasodilatador dele. Problemas é que a depuração é feita por via renal e a eficácia, alguns trabalhos trazem como sendo questionável ter uma maior eficácia em relação à dobutamina, mas só a vantagem de você ter um fármaco que induz menos taquiarritmia num paciente que tem insuficiência de VD, no qual a arritmia é extremamente prejudicial no contexto da manutenção do epicardiaco, por si só o milrinone já teria um benefício. Bom, se tiver que usar vasopressores para manter pressão de perfusão? Lembre que é importante manter a pressão de perfusão coronariana. Teoricamente, a vasopressina tem um efeito melhor do que a noradrenalina, já que gera menor impacto sobre a resistência vascular pulmonar. Na realidade, gera até uma redução da resistência vascular pulmonar, provoca uma vasoconstrição da artéria referente, ou seja, melhorando até talvez o filtrado glomerular. E como eu disse anteriormente, tem um menor... Desculpa, eu estava falando do milrinone. Tem um menor potencial ritmogênico do que os agonistas adrenérgicos. Esse ensaio aqui, assim, feito em ratos, mas assim, mostra qual a diferença entre a vasopressina, a fenilefina e a noradrenalina. Né? A utilização da vasopressina teve um efeito benéfico em melhorar a pressão arterial média, melhorar o débito cardíaco, diminuir a resistência vascular pulmonar, melhorando a dilatação do VD, melhorando a oxigenação e melhorando até a sobrevivência quando comparado à fenilefina e à noradrenalina. Esse aqui é um gráfico, então, só para mostrar para vocês aqui, ó, mostrando o índice cardíaco aqui da vasopressina. Houve um aumento com a utilização da vasopressina, enquanto que tanto na fenilefina quanto na noradrenalina não houve uma melhora no débito cardíaco e, principalmente, no índice de resistência vascular pulmonar, houve uma redução na resistência vascular pulmonar. Bom, no caso da insuficiência de ventrículo direito crônico, né, você tem que sempre estar fazendo um balanço entre a perfusão e a congestão, pensando principalmente no quesito de interdependência ventricular. Sempre associar no tratamento diuréticos para diminuir a congestão, já que o paciente vai ter baixo débito e vai ter uma tendência a reter sódio. Né? Os resultados sobre insuficiência exclusiva de VD, por exemplo, por causa de infarto, são inconsistentes, mas pode-se usar todas aquelas medicações da insuficiência de ventrículo esquerdo. Certo? Já no caso dos vasodilatadores pulmonares, eles têm melhor efeito demonstrado os análogos da prostacyclina e os inibidores da fosfodiesterase nos pacientes com hipertensão arterial pulmonar primária, certo? Tendo melhora da contratilidade, melhora do remodelamento e diminuição de um efeito antiproliferativo. Bom, tratamento então. Como eu falei, os pacientes com hipertensão pulmonar, geralmente eles já estão anticoagulados e isso melhora a sobrevida.
diuréticos, oxigênio terapia, né, diminui a resistência vascular pulmonar, que pode ser causada pela hipóxia, porém não tem comprovação sobre a melhora da sobrevida, bloqueadores do canal de Pássio em respondedores, e isso é realizado durante o cateterismo de câmara direita, inibidores da força de esterase, por exemplo, oral, como o sildenafil, que é o Viagra, né? Inclusive com melhora da capacidade funcional, análogos da prostacyclina, antagonista da endotelina, e lembrar que nos grupos 2, 3 e 5 a gente tem que lembrar que o principal é tratar a causa base. Bom, então isso aqui é uma avaliação e reconhecimento e tratamento da insuficiência ventricular direita, né? Então você tem que excluir doença pericárdica, porque aí você vai ter um distúrbio diastólico das duas câmaras, né? Então diagnóstico, né? Qual o diagnóstico da falência do VD, se é infarto, se é embolismo, né? Manter sempre o ritmo sinusoidal, como eu falei anteriormente, é onde entra que é a vantagem do mirrinone. Manter sempre a sincronia atrioventricular e evitar a bradicardia excessiva, já que isso diminui o débito cardíaco. Né? Em relação à pré-carga, manter uma pressão de átrio direito entre 8 e 12. Né? Então, se tiver maior do que isso, você vai usar diuréticos, né? Ou até usar ultrafiltração para poder reduzir o volume e a congestão. Né? Se depletar de volume, você vai administrar judiciosamente alíquotas para repor esse volume. Então, manter a perfusão, né, mantendo um débito cardíaco adequado com uma baixa pressão de átrio esquerdo. Utilizar vasopressor para manter pressão de perfusão. Pode fazer uma tentativa de usar vasodilatador pulmonar inalatório. Né, e no choque refratário, aí você vai ter que ter suporte biventricular se for necessário, e aí até mesmo suporte pulmonar como ECMO e tal. Aqui também, mais uma vez, o tratamento aqui para insuficiência de VD, né? Então, confirmar o diagnóstico clínico a partir de laboratório, né? No caso de estratificação para o BNP, troponina, essas coisas vão ajudar. Identificar identificar e tratar a causa, né? A partir eletro, ecocardiograma. Otimizar o estado volêmico, como a gente falou anteriormente, restaurar a perfusão mandando pressão arterial média em torno de 65, preferir, aquele fala de noradrenalina, mas preferir a vasopressina se tiver associada à hipertensão pulmonar, melhorar a contratilidade miocárdica com inotrópico, né? Aí mais uma vez, talvez o mirrinone ou os inibidores da fosfodiesterase teriam benefício em relação à dobutamina, e considerar terapias avançadas, como oxinitroso, prostacyclina e até suporte circulatório mecânico. Bom, então, relativo ao perioperatório. Anamnese. Eu falei lá no começo da valorização no paciente que apresenta 5, porque ou é uma arritmia ou é uma incapacidade de aumentar o débito cardíaco. Além disso, fadiga, dispneia torácica e pacientes, o ideal é que seja avaliado, no nosso caso até clínico, a gente vê o paciente tinha capacidade funcional maior que 4 metros, mas o ideal é que você faça uma avaliação do teste de caminhada de 6 minutos. Além disso, eletro e ecocardiograma, cateterismo de câmara direita, se for possível, para confirmar as pressões de câmara direita, mas se o paciente já tem um diagnóstico de hipertensão pulmonar importante ou de insuficiência de VD pelo eco importante, você vai tratar isso como tal. E o BNP para estratificar. Medicações. Iniciar ou aumentar a terapia específica para o grupo 1. Isso aqui tem que ser conversado bem com o pneumologista, que geralmente é quem cuida desse paciente com hipertensão arterial pulmonar. Diurético e vasodilatador sistêmico para o grupo 2, para melhorar a congestão e diminuir o trabalho no ventrículo esquerdo, de maneira que você consiga manter o débito cardíaco, mas cuidado com a hipotensão, porque você vai diminuir a pressão de perfusão. Oxigênio broncodilatadores que vão melhorar a oxigenação e, consequentemente, diminuir a resistência vascular pulmonar. Antibiótico corticoide para os casos de DPLC. CPAP, eu sei que o CPAP vai aumentar o volume pulmonar e tem aquela história de um aumento do volume pulmonar poder diminuir, aumentar a resistência, mas aqui você vai manter, na realidade, a capacidade residual funcional adequada, de maneira que você mantenha uma pressão pulmonar pela oxigenação mais adequada. Suspender a anticoagulação, exceto se tiver outra indicação que não possa suspender, e aí tem que fazer uma terapia ponte, profilaxia de TEP e TVP, com certeza é bem indicado. Então, os princípios da anestesia é prevenir crise de hipertensão pulmonar, prevenir insuficiência de VD.
Relativo a prevenir a crise de hipertensão pulmonar, isso aqui é uma coisa que tem que estar na cabeça de todo anestesista, certo? O risco de insuficiência CVD no perioperatório está dentro dessa situação. A ventilação mecânica, lembrar que aumenta o volume pulmonar de maneira que você pode aumentar a resistência vascular pulmonar. O posicionamento, por exemplo, o Trendelenburg e outros posicionamentos podem piorar a resistência vascular pulmonar. O pneu peritônio, pela compressão pulmonar, também pode aumentar, e a compressão capilar pulmonar. Hipóxia e hipercabia são fatores que diretamente levam aumento da resistência vascular pulmonar, e aqui eu queria citar mais alguns, como a hipotermia, dor e acidose, que está relacionada à hipercabia, que também podem aumentar de maneira significativa a hipertensão pulmonar, a resistência vascular pulmonar e, claro, embolia. Bom, então, quais são os anestésicos que devem ser evitados? Basicamente, hoje, se tem 2 anestésicos que devem ser evitar ao máximo, né? O óxido nitroso, porque aumenta a resistência vascular pulmonar, além de diminuir a contratividade de VD, e a ketamina, que no adulto pode aumentar a resistência vascular pulmonar. Em relativo aos relatórios, o sevoflurane seria o mais adequado, já que não tem efeito sobre a resistência vascular pulmonar. Alguns livros estavam até o tiopental como medicação de escolha, mas hoje em dia a gente não tem nem acesso, né? Beleza. Então aqui, quais são os fatores então que você tem que evitar no intraoperatório? Só repetindo aqui, então, hipóxia, hipercabia, hipotermia, estimulação simpática aí pela dor e altos volumes pulmonares. Esse aqui é um gráfico bem conhecido já, que você tem um volume pulmonar ideal, que você tem um mínimo de resistência vascular sistêmica. Se você diminui muito o volume pulmonar, você vai ter alteração da anatomia dos vasos de maneira que possa aumentar a resistência vascular. Enquanto você tem uma dilatação muito grande do volume pulmonar, você comprime os capilares de maneira que você aumenta a resistência vascular pulmonar. Monitorização. Acesso arterial, com certeza. Se tiver uma medida de débito cardíaco, é o mais ideal. Análise de variação de pressão de pulso também é interessante, mas desconheço a validação em pacientes com hipertensão pulmonar. Né? PVC, que é uma monitorização que muitas vezes é subjugada, mas no paciente com hipertensão pulmonar e com falência VD é importantíssimo, porque vai medir a capacitância venosa. O eco transesofágico é o ideal. Tem trabalho mostrando que há uma mudança de conduta em 30 a 50% dos casos quando você utiliza o ecocardiograma transesofágico. Cateter de artéria pulmonar no paciente com hipertensão pulmonar é importante também. Então, a vantagem do eco é avaliar em tempo real a insuficiência de VD, avaliar a pressão de artéria pulmonar, sistólica de artéria pulmonar, o desempenho do VD e até mesmo o manejo volêmico. Isso aqui são os parâmetros hemodinâmicos que você deve tentar manter, mas o ideal é manter os parâmetros pré-anestésico. Manter uma pressão sistólica acima de 90 ou pelo menos 40 mm de mercúrio acima da sistólica de artéria pulmonar. Uma pressão arterial média de 65, uma pressão de artéria pulmonar média menor do que 25, ou 25 mm de mercúrio menor do que a pressão arterial sistêmica média. Uma boa relação entre resistência vascular pulmonar e a resistência vascular sistêmica. O índice cardíaco acima de 2,2. Então, relativo, usar a vasopressina para manter a pressão de perfusão, preferindo a vasopressina, principalmente no caso de hipertensão pulmonar, já que tem efeito benéfico sobre a resistência vascular pulmonar, né? Melhora o desempenho do débito cardíaco do ventrículo direito e melhora o débito cardíaco. E os inibidores da fosfodiesterase se você utilizar algum inotrópico. Lembrar que pode dar vasodilatação sistêmica e isso pode até ser piorar por diminuição da perfusão. Isso aqui é o óxido nítrico, é uma formulazinha rápida de como calcular o fluxo em óxido nítrico. Normalmente, o óxido nítrico você associa a um analisador para você avaliar quanto você está fazendo. Mas numa situação que você não tem esse analisador, você vai fazer essa conta, que é a concentração que você quer. Normalmente o pessoal começa de 20 a 40. O volume minuto do paciente dividido pela concentração do óxido nítrico que tem na bala, aqui no caso 493. Multiplicado por 1000, isso vai dar o fluxo necessário de óxido nítrico. Por último, aqui são os princípios básicos do tratamento da hipertensão pulmonar, da crise de hipertensão pulmonar, que inclui tudo que a gente já falou, né? E no pós-operatório, que não é importantíssimo a gente lembrar, é um manejo agressivo da dor,
porém sem causar hipoventilação, hipercabia e hipóxia, ou seja, usar de arsenal terapêutico com o mínimo de opioide, bloqueios, adjuvância, medicações não opioide. Né? Causas de piora do VD: deslocamento de fluido, vasoconstrição pulmonar, como eu falei, com risco de fazer crise de hipertensão pulmonar, arritmia e TEP. No caso de arritmia, preferir a amiodarona. Bom, a aula foi um pouco mais comprida que era o planejado, mas assim, realmente é uma patologia que demanda uma atenção muito grande, né? E dentro de uma cirurgia, como eu falei, do caso que foi a nefrectomia com paciente com trombo de veia, que com alto risco de sangramento e de repercussões hemodinâmicas que poderiam ainda piorar o quadro da paciente. Então a gente tem que entender muito bem a fisiopatologia da insuficiência de VD e da hipertensão arterial pulmonar. A gente vai conseguir estratificar o risco e tratar, no caso, a hipertensão pulmonar, fazer um manejo adequado no intraoperatório e prevenir crises. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.